1 Reis, capítulo 13. Homem de Deus vindo de Judá. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Yahvé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso, e, por determinação de Yahvé, gritou contra o altar esta condenação: Altar! Altar! Assim fala Yahvé, o Senhor. Eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia, deu ele um sinal, afirmando: Este é o sinal de que Yahvé falou: o altar se partirá, e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: Prendei-o! Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Em seguida, o altar se partiu e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado, por ordem do Senhor. Então o rei rogou ao homem de Deus: Aplaca, eu te suplico, a ira de Yahvé, teu Deus, e ora por mim para que meu braço volte a ser o que era. O homem de Deus orou ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. E o rei convidou o homem de Deus: Vem comigo à minha casa para te alimentares e fazeres tuas forças, e te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei: Mesmo que me desse a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia, tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar. Porquanto recebi de Yahvé esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que o conduzirá até Betel. O homem de Deus e o profeta. Em Betel morava um profeta já idoso. Seus filhos vieram contar-lhes tudo o que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel, e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai lhes indagou: Em que direção ele seguiu? E os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Solicitou o profeta a seus filhos: Selai jumento. E eles lhe selaram o jumento, e o pai montou. Partiu em busca do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: Sim. E em seguida o profeta o convidou: Vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas o homem de Deus recusou, explicando: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa. Tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé: Ali não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo caminho por onde vieste. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: Eu também sou profeta, como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor: Faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Quando estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: Assim fale Yahvé, porque foste rebelde à palavra de Yahvé e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus, mas voltaste, comeste e saciaste a tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido: não comerás nem beberás ali. Por isso o teu cadáver não será sepultado no túmulo de teus antepassados. Assim que o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele.
No caminho, um leão o atacou e o matou, mas seu corpo não foi destruído, ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram por aquele caminho observaram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram correndo informar todos na cidade onde o velho profeta vivia. Assim que soube do fato, o profeta exclamou: certamente trata-se do homem de Deus que desafiou a palavra de Yahvé. Porquanto o Senhor o entregou ao leão, que o feriu de morte, exatamente como a palavra de Yahvé o tinha advertido. Então o profeta ordenou aos seus filhos: selai para mim o jumento. E eles prontamente o selaram. Partiu o profeta e logo encontrou o cadáver do homem estendido no caminho com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o corpo daquele homem, nem atacado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e conduziu-o para a cidade onde morava, para as lamentações fúnebres e sepultamento. O profeta idoso enterrou o corpo do homem de Deus em seu próprio túmulo, e choraram por ele, exclamando: ai, ai, irmão meu! Depois de tê-lo sepultado, encomendou a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus, depositareis os meus ossos junto aos ossos dele. Porque, em verdade, vos asseguro que se cumprirá toda a palavra que este homem profetizou por ordem de Yahvé, o Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria. Mesmo depois desses eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo e a seu bel prazer sacerdotes para ministrarem nos altares idólatras que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que estivesse a ambição de virar sacerdote. Portanto, esse foi o pecado da família de Jeroboão, que provocou a sua queda e o seu extermínio sobre a face da terra. 1 Reis capítulo 14. Aías profetiza contra Jeroboão. Por aquele tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abião, ficou muito doente. Então Jeroboão solicitou a sua esposa: levanta-te, veste um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vai a Siló, onde está o profeta Aías, aquele que me predisse que eu reinaria sobre todo este povo. Leva contigo 10 pães, bolos, um pote de mel, e vai ter com ele. Pergunta o que vai acontecer com o nosso filho, e ele lhe dará resposta. Assim fez a esposa de Jeroboão, levantou-se bem cedo, foi a Siló, e entrou na casa de Aías. Ora, este não mais conseguia enxergar, porquanto a velhice já lhe paralisava os olhos. Mas Yahvé lhe dissera: eis que aí vem a esposa de Jeroboão, para te pedir um oráculo a respeito do filho que está doente. E tu lhe dirás isso e isso. Ela virá, fazendo-se passar por outra pessoa. Logo que Aías ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: entra, esposa de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com a missão de te entregar uma triste mensagem. Portanto, volta e diz a Jeroboão: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: eu te escolhi e exaltei entre o povo e te constituí líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a ti. Contudo, tu não tens agido como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Mas tens praticado mal, pior do que todos que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de construir para ti outros deuses, imagem de fundição para provocar minha ira, e viraste as costas para minha pessoa. Por isso farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão. Matarei Jeroboão até o último dos homens de sua família em Israel, que são capazes de urinar na parede, seja escravo ou livre. Varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco queimado, até que não reste mais qualquer vestígio. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão,
os que morrerem na cidade, e as aves do céu se fartarão com os que morrerem no campo. Assim falou Yahvé. Agora, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Dos que pertencem a Jeroboão, este é o único que será sepultado, porque só nele Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, percebeu algo de bom e agradável aos seus olhos. Yahvé estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará toda a casa de Jeroboão. E Yahvé fará Israel vacilar e tremer, como o caniço que se agita na água. Arrancará Israel desta boa terra que concedeu a seus antepassados, e o dispersará do outro lado do rio, o Eufrates, porque construiu e ergueu os seus postes sagrados, provocando a ira de Yahvé. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Então a esposa de Jeroboão levantou-se, partiu e foi para Tisa. Assim que chegou à soleira da porta de casa, o menino morreu. Sepultaram-no, e todo Israel o pranteou, como dissera Yahvé, por intermédio de seu servo Aías, o profeta. O restante da história de Jeroboão, as guerras que fez e seu governo, tudo isso, está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. Ele descansou com seus pais, e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. A impiedade de Roboão. Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Yahvé escolhera entre todas as tribos de Israel, para nela estabelecer o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era da nação de Amon. O povo de Judá pecou, fazendo o que era mal aos olhos de Yahvé, e deu ainda mais motivos para ele ficar irado do que todos seus antepassados já haviam dado. Eles também construíram para seus cultos altares idólatras, colunas sagradas e postes dedicados às divindades sobre todos os montes e debaixo de todas as grandes e frondosas árvores. Havia em todo o país até prostitutos cultuais, e o povo se envolvia em todo tipo de prática abominável, comum nas nações que Yahvé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, o rei do Egito, Sisaque, atacou Jerusalém. Apoderou-se dos tesouros do templo de Yahvé e das riquezas que haviam no palácio real, levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro batido que Salomão mandara fazer. Para substituí-los, o rei Roboão mandou trazer escudos de bronze e os confiou ao chefe dos guardas que vigiavam a porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo de Yahvé, os guardas vinham e os tomavam e depois os devolviam à sala dos guardas. Todos os demais acontecimentos notáveis do reinado de Roboão e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra contínua entre Roboão e Jeroboão. Roboão adormeceu com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. Sua mãe era monita e se chamava Naamá. E Abião, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis capítulo 15. O governo de Abião, rei de Judá. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abião se tornou rei de Judá. Ele governou durante 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Ele repetiu todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Não foi íntegro para com o Senhor, seu Deus, como foi Davi, seu antepassado. Mas, por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada, um filho, em Jerusalém, como linhagem e sucessão real, fortalecendo assim Jerusalém. Pois Davi fez o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida de Roboão. Os demais atos de Abião e todos os seus feitos estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá.
Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. Abião repousou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. O reinado de Asa, rei de Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa iniciou seu reinado em Judá, e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa agiu de modo reto diante de Yahvé, como Davi, seu antepassado, porque tirou da terra os prostitutos cultuais, conhecidos como sodomitas, e destruiu todos os ídolos que seus pais haviam erguido. Destituiu sua própria avó Maaca da autoridade de rainha-mãe, porquanto ela havia construído um abominável objeto de culto para servir de ídolo sagrado. Ele queimou este poste ídolo próximo ao ribeiro de Cedron. Contudo, Asa não removeu os altares das colinas, embora seu coração tenha sido totalmente dedicado a Yahvé durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Yahvé os objetos que seu pai havia consagrado e os objetos que ele mesmo dedicara, prata, ouro e vasos. Guerra entre Asa e Baasa. E houve uma grande batalha entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o seu reinado. Pois Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e edificou a cidade de Ramá para que ninguém pudesse sair nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que estavam depositados junto aos tesouros do templo de Yahvé, e também os objetos valiosos do palácio real, e os entregou nas mãos de seus servos. O rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que vivia e governava em Damasco, com esta mensagem: haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Envio-te um presente de prata e ouro. Vai e rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou o chefe de seu exército contra as cidades de Israel. Conquistou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o Quinerete, a região próxima ao lago da Galileia, além de todo o território de Naphtali. Quando Baasa ficou sabendo disso, parou a construção de Ramá e permaneceu em Tisa. Então o rei Asa determinou em todo o Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa a edificava. Com esse material, o rei Asa mandou construir Geba de Benjamim e Mispá. O resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos, não estão todos registrados no livro das crônicas do rei de Judá? Contudo, na velhice, ele ficou enfermo dos pés. Asa descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu antepassado. E seu filho Josafá tornou-se seu sucessor. O governo de Nadab, rei de Israel. E Nadab ben Yarovam, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel, no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Entretanto, praticou o que o Senhor reprova, trilhando nos caminhos de seu pai e no pecado que ele tinha induzido Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o feriu de morte em Gibeon, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo Israel sitiavam Gibeton. Baasa assassinou-o no 3º ano do governo de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que se tornou rei, massacrou toda a casa de Jeroboão, sem poupar ninguém, até ao extermínio, segundo a predição que Yahvé fizera por intermédio de seu servo Aías, o Silonita. Isso ocorreu por causa dos pecados que Jeroboão tinha praticado, e também havia levado o povo de Israel a cometer, a ponto de provocar a ira de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Todos os demais atos históricos de Nadab, tudo o que realizou, estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel. Assim houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todos os seus dias. A profecia de Jeú contra Baasa. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei sobre Israel em Tisa, e reinou durante 24 anos. Ele praticou o que era mal perante Yahvé, seguindo o caminho de Jeroboão e nos erros que ele havia induzido Israel a pecar.